mais um dia de Marçal Talks. Seja bem-vindo. Eu vou colocar uma cadeira maior aqui para você também poder sentar, porque eu quero te entrevistar. Você está curtindo Marçal Talks? Você que está assistindo pelo YouTube, você vai colocar os comentários assim, ó, leva o fulano. Eu quero saber quem que é que a gente precisa trazer nesse lugar aqui para a gente extrair códigos poderosos. Mas hoje, o convidado especial é um cara que chama atenção na internet, tem quebrado paradigmas. Vocês já sabem quem é ou não? Faz nem ideia. É um cara que é homem de Deus, só que os próprios religiosos não suportam. Por quê? Porque ele vem quebrando a religiosidade. Ele é um cara que é moderno, é um cara que cuida da beleza, e os irmãos que comem coxinha não aceitam de jeito nenhum um negócio desse. É difícil aceitar um cara com esse perfil. Então, com vocês, Leonardo Salles. Chega pra cá, Leonardo Salles. E aí, olha só. Tá aqui o cara brabo do Brasil. É o pastor Leonardo Salles, é do Rio de Janeiro. Toma seu lugar, pastor. Fica à vontade. Posso chamar só de Leonardo? Pode, fica à vontade. Que a galera, tem galera que, quando tem um título, você fala com a pessoa, não, você tem que me chamar de doutor, você tem que me chamar de pastor, você tem que me chamar de... Não tem problema não. O maior título é ser servo de Deus, não é, né? Aí sim, aí já começou, ó. Essa aí, John Rick, já tinha que ter dado a virada. Aí, Batera. O maior título é ser chamado servo. E também tem a parte do rei e sacerdotes, né? Tem do sacerdócio e do reinado, a gente tem que para chegar no reinado, a gente precisa ser servo primeiro, né? Você vê, a Bíblia fala sobre a parábola do bom samaritano. Você vê que passou o sacerdote, não ajudou o rapaz que estava quase morto. Passou o levita, não ajudou o rapaz que estava quase morto. Passou o bom samaritano, que nada mais nada menos é do que um cidadão de Samaria, e ajudou. O título não fez o que um cidadão de Samaria fez, e Deus deu a honra para ele. Então tem gente que tem título e não tem merecimento nenhum. Muito bom. Me fala uma coisa, por que você é tão criticado na internet? Porque o novo assusta, né? Eu comecei na igreja desde quando eu me entendo por gente. Minha mãe se converteu, eu tinha 2 aninhos de idade. Então eu fui de uma igreja muito rigorosa, né? Eu fui da Assembleia muito antiga. Hoje a Assembleia mudou bastante, mas na minha época, jogar bola eu estava de banco. Banco é de castigo na igreja, se fala, né? Ficar de banco. Então eu tinha que ficar inativo de tudo. Então eu andava só de calça, podia estar o sol que for. O líder me ensinava que se eu dormisse de bermuda, um anjo me visitava. Não, peraí, como é que é o negócio? O pastor que era da igreja me ensinava que se andasse de bermuda, dormisse de bermuda, um anjo não me visitava. E até que eu fui conhecendo a Bíblia, li a Bíblia 14 vezes, ao decorrer do tempo eu fui descobrindo, falei, cadê esse anjo que não visita a bermuda aí? Então a gente começa a se libertar. Eu costumo dizer que a minha religião é a Bíblia, é a palavra de Deus, ela não pode ser alterada. Tiago 1,27 está escrito que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros, e se guardar de tudo que tem nesse mundo que contamina o nosso coração. Essa é a verdadeira religião. No latim, religião é religare, que significa o ato de bondade de Deus, de colocar um elo, né, entre ele e nós, quem é Cristo. Mas eu entendo que são códigos de conduta. Mas me fala uma coisa, você que experimentou, qual é a lógica desse código de conduta de falar? É terrível isso, né? A pessoa ensinar que é pecado, é igual lei. Se está na lei, é lei. Agora tem gente que fala, não, isso é proibido, mas não está na lei, então não é proibido. A Bíblia é a mesma coisa. Como que alguém fala que algo é pecado, sendo que a Bíblia não é expressa em relação a isso? É porque as pessoas confundem doutrina para dogma. Essa doutrina é eterna, o que é bíblico. Sistema dogmático é criação por homem. Então, por exemplo, vamos para o culto de doutrina, aí vai ensinar a mulher não pode pintar o cabelo, não pode, isso é dogma, não é doutrina. Doutrina é o que é bíblico. O povo não entende, por exemplo, a palavra pecado vem de errar o alvo. Então, quando você pecou, você errou. Né? E o povo que às vezes, que é o povo religioso, não consegue entender que, por exemplo, no livro do Vaikra, que é o livro de Levítico, vai dizer que para não comer carne de porco. Aí o pessoal fala, é pecado comer carne de porco. Eu fui em Israel 9 vezes, estou indo agora mais uma vez, eu vou 2 vezes por ano. E até hoje o judeu não come carne de porco, porque é pecado. Você vê que quando Deus falou para Pedro em Jope, para ir na casa de Cornélio, deu uma visão de um lençol que rasgava. Deus mandava Pedro comer os animais e Pedro queria ensinar Deus. Eu não vou comer animal impuro. Deus falou, não chama de impuro, que eu purifiquei. E teve que falar 3 vezes a mesma coisa para Pedro.
Porque a religião, por exemplo, Cornélio não era religioso, Deus falou uma vez para buscar Pedro e foi. E Pedro era apóstolo, teve que ouvir 3 vezes. Então tem ímpio que obedece mais do que apóstolo, né? E você entende que... por que Deus falou para não comer carne de porco? Porque até hoje a carne de porco faz mal, mesmo tendo tanto avanço da tecnologia, a melhoria que faz hoje, mesmo assim ainda faz mal. Na época é altamente cancerígena. Quando Deus falou para não comer a carne de porco, não é questão de pecado, que a pessoa vai para o inferno porque comeu uma linguiça de churrasco. Cara, eu tava... Você entendeu? Eu entendi. Eu tava A gente tem uma obra lá na África, em Angola, e eu lembro de pessoas passando fome. Eu falei, então nós vamos fazer igual uma festa no tabernáculo aqui, vamos matar alguns bois, vários porcos. Rapaz, aí o povo ficou em crise comigo. Por quê? Porque culturalmente eles não comem carne de porco. E aí eu falei, vocês estão assim por quê? Não pode falar de carne de porco aqui não. Aí eu falei, mas vocês comem carne de rato, só pra você ter uma ideia. Ele chegou a ponto de comer uma carne de rato no desespero, que é assim, imagina o jeito que é o rato perto do porco. O porco é limpo perto do rato. Só que a cabeça nós não aceitamos e criamos um sistema de crença e não queremos. Interessante que se for seguir Levítico ao pé da letra, você deveria, por exemplo, apedrejar o cara que faz o canto da barba. No livro de Levítico também diz. Aqui também, na costeleta, não quiser tirar. Ou seja... Engraçado, eu prefiro seguir algumas coisas e ignorar outras. São mais 600 ordenanças, né? Só que a pessoa ela fica tão presa. Ela fica tão presa que essa prisão mental cria um sistema tão forte e ela não questiona, não estuda, não entende a lógica, cria mais alguns de bermuda, isso e aquilo. Agora, eu tenho uma coisa para dizer sobre isso. Eu já fui religioso, muito religioso. Já fui desse sistema. Eu entendo que não há maldade nos irmãos de querer falar o que fazer. É meio que um sistema de preservação. O problema é que isso, com o passar do tempo, cada geração que não questiona, vai achando que isso é o quê? Vai achando que isso é lei e bíblica. Não. Se você está num ambiente onde você, de fato, pratica a fé com esses irmãos e o sistema dos irmãos é esse, eu sou a favor de você praticar o que os irmãos estão fazendo. O que acontece? Quando você falou da religião que é ligar o homem a Deus, existe um sistema dentro da religião. Não? Esse sistema... Eu falo, quando eu falei que a minha religião é a palavra, o que a Bíblia manda tem que obedecer, não tem como alterar. Não é não, sim é sim. Só que existe, porém, a falta da Bíblia. O que a gente faz hoje? O lema da nossa igreja hoje é salvar aqueles que nunca foram, trazer de volta os que se perderam e tomar cuidado com aqueles que acham que são. Por quê? Porque se você entrar na religião sem Bíblia, você vai se perder. E se você viver no mundo sem Bíblia, você não vai se achar. Então a palavra vai ser o direcionamento para você. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Todo momento a Bíblia vai falando sobre o poder da palavra. Então a Bíblia é uma bússola, vai direcionar você. Então o povo hoje, ele tem uma mentalidade tão aprisionada, como a gente está falando da linguiça, que na mentalidade do religioso, vai ter uma fila no céu e Deus vai falar assim, você vai para o inferno porque você adulterou. Você vai para o inferno porque você roubou. Você vai para o inferno porque você comprou uma linguiça. Então o camarada que comeu uma linguiça de churrasco, porque uma carne de porco, vai para o inferno da mesma ala que o camarada ali que foi um homicídio e não se arrependeu. Então o que é o pecado? É errar o alvo. O cristão, ele consegue entrar no céu sem frequentar uma igreja física? O que acontece? A Bíblia diz assim, aonde tiver 2 ou mais reunidos, né? Onde tiver 2 ou 3 ou mais reunidos, eu estarei presente. Se 2 ligar na terra, é ligado no céu. Se 2 concordar na terra, é concordar no céu. É melhor que ande 2 do que um só, porque se um cair, um outro levanta. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é como óleo precioso que escorre pela barba de Arão. Eu vou ficar aqui falando a Bíblia inteira, quando a Bíblia fala sobre a junção. Então, até para a gente ligar algo na terra, eu preciso de uma concordância. Então, o que é a igreja? A igreja é um corpo. A igreja está dentro do templo, a igreja sou eu. Jesus vai voltar, a igreja sobe, o templo fica. Então, as pessoas que você fala físico. O templo físico. Sim. O templo é a estrutura. Na verdade, não pode chamar mais de templo, então. Porque se Jesus falou que ele até foi condenado por isso, né? Porque ele fez um atentado contra o templo. Chamar o prédio da igreja de templo não é continuar sendo templário e continuar sendo místico? Então, mas aí eu provo para você na Bíblia que lá é o templo e a casa de Deus. Porque quando Jesus falou no Novo Testamento, quando os cambistas que ele expulsa, dizendo, o zelo pela casa do meu pai me consome, ele está falando do templo. Então, e mesmo que tem fariseus. Então tem 2 templos. Tem o corpo que é templo e tem o prédio que é templo. Tem. Quer ver um negócio só? Vou dar uma volta na Bíblia para você entender isso. Quando Salomão faz o templo, Deus falou, aí será chamado minha casa, casa de oração. Sim. A Bíblia vai dizer assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se eu sou a casa de Deus, eu estou indo onde? A Bíblia vai dizer assim,
Uma coisa eu peço ao Senhor, que eu buscarei, que eu possa morar todos os dias dentro da tua casa. Vale mais um dia dentro da tua casa do que meu aí fora. O que a Bíblia fala aqui? Duas coisas. Ora, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Templo do Espírito Santo, casa de Deus. As pessoas fazem uma divisão muito grande da Trindade. A pessoa não entende que a Trindade não é um ser com 3 cabeças. A Trindade são 3 pessoas divinas. Primeira, segunda, terceira pessoa da divindade, com 3 funções totalmente diferentes, dentro de uma só vontade. Exemplo, Jesus veio, morreu na cruz. A cabeça toca no céu? Não. Os pés tocam na terra? Não. Por quê? Porque ele é a ligação entre a terra e o céu. A Bíblia vai dizer, 1 João capítulo 2, filho, não pequei, mas caso pecar, lembra que tem um advogado, ele é o advogado fiel. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Tudo que pediu o Pai em meu nome. Então, ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Então, ele está à destra do Pai. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Assim como eu venci, foi dado o direito de sentar no trono com meu Pai. Assim, se vós venceres, sentará no trono comigo. Então, a mostra a vontade soberana de Deus. Isaías capítulo 6, Deus Pai está no alto sublime trono, é o juiz. Por causa da sua misericórdia não sermos consumidos. Então vamos lá. Cada um tem uma função. Sim. Então, se o cristão não for para um templo, o que é a penalidade de não ir para um templo? Não é questão de penalidade. É questão que, por exemplo, o ladrão da cruz não foi no templo. Não se batizou nas águas, não tomou santa ceia. Mas no último momento se arrependeu, e arrependimento de verdade. Tem gente que pensa que pediu perdão na hora da morte e se arrependeu. Não é pedir perdão, arrependimento. Eu posso pedir perdão e não me arrepender. Hoje em dia, o perdão está muito banalizado. E no Brasil, ou até mesmo no mundo, a gente tem uma intriga. Aí eu vou te pedir perdão. Se eu te fiz alguma coisa, eu queria te pedir perdão em nome de Jesus. Não, perdão genérico, falso. O arrependimento gera uma dor na alma. O remorso não. O remorso eu erro no mesmo erro. O arrependimento genuíno até aparece 7 vezes na palavra que Deus arrependeu, é metanoia. É mudar de rota. É o cara reconhecer e nunca mais errar no mesmo erro. Isso, metanoia. Não é voltar atrás. As pessoas têm um conceito, um driver mental sobre arrependimento que é tipo, eu erro, não, eu volto atrás do que eu fiz. Não, você volta atrás, você vai fazer de novo. Davi era um cara que tinha muitos comportamentos duvidosos, né? Terríveis na verdade, nem é duvidoso porque está escrito o comportamento, mas ele era um homem segundo o coração de Deus, ele não errava nas mesmas coisas. Porque de 10 mandamentos, Davi pecou 8. Só não adorou outros deuses, não deixou de honrar pai e mãe. Mas de 10 mandamentos ele pecou 8. Mas de todo o pecado que ele pecou, ele nunca repetiu. É isso. Mas só para voltar naquele ponto lá, para ficar claro, eu gostei das suas respostas. Se o cristão não for nunca na igreja, ele não vai ter prejuízo eterno. Então, aí vamos lá. A questão quando você fala de salvação, o ladrão da cruz salvou. Mas quando você fala de comunhão com o corpo, você precisa ter comunhão com a igreja. O problema é que as pessoas hoje estão muito decepcionadas. Sim. Porque as pessoas vão para o templo com um propósito errado. União com propósito gera milagre. União sem propósito gera entretenimento e destruição. A própria Bíblia diz, põe teu pé raramente na casa do teu irmão para que não possa te odiar. Então as pessoas hoje vão para a igreja para tudo, mesmo às vezes para cultuar a Deus. É o camarada que vai ali para paquerar a menina, é o camarada que é a pessoa que vai ali para o templo porque a célula é legal, tem um videogame. Quer prosperar. Entendeu? Não é o ato de cultuar, de adorar. Anjo não ora. Você vê anjo orando? Anjo, me mostra na Bíblia um anjo que está orando. Não, anjo adora. Então, João capítulo 4 vai dizer que Deus procura verdadeiros adoradores. Mas vem a hora, João capítulo 4, 23 e 24. Mas vem a hora, e agora que verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e Verdade. Porque o Pai é Espírito, e importa que adore Espírito e Verdade. Então, quando você é adorador, que você vai ali para prestar um culto, para adorar, porque a oração é sobre você, você sabe, né? Tudo que você faz de oração é sobre você. Senhor, obrigado pela minha saúde, guarda a minha família. Senhor, obrigado pela prosperidade, obrigado pela minha cura, então é meu, minha, para mim, de mim. Então a adoração é sobre ele. Tu és santo, tu és exaltado. Você vê que os anjos adoram, Deus nos chama para adorar. Então quando você reúne no culto, você é ministrado. Você vê o negócio, eu trabalho muito com libertação. Se você for ver os vídeos, os cultos nossos são ao vivo. Então ao vivo não tem como ser editado. E são mais de 100 pessoas ali possessas, de criança de 6 anos, tem um vídeo de 6 anos de idade, a idoso. Então, uma pessoa dentro de casa e não vai num culto, como é que ela se manifesta expulsa o demônio dela? Ela vai ficar manifestada, vai botar a mão na cabeça, sai de mim, não sai. Quer dizer, precisa de uma voz de imperativa ali, de autoridade para expulsar demônio. Mas assim como um centurião falou para Jesus, vamos lá curar, ele falou, não, pela sua fé a menina já está curada.
A distância cura. Então, mas aí não era demônio, era cura. E o servo não podia porque estava acamado. Mas a palavra, se você der, é o poder metafísico. Se você determinar que vai sair de lá. Inclusive, eu tenho experiência com isso, de fazer isso à distância. Então, mas de demônios, possessos, se fosse assim, Jesus não precisava ir para Gadara, porque para curar o servo do centurião, ele liberou uma palavra. E Jesus ia na casa dele. A fé dele falou, precisa ir não, senhor, também somos de autoridade. Uma palavra que eu falo. Mas, Leonardo, eu acho que a expulsão não é pelo ouvir, é pela energia, é pelo poder da palavra, não da audição. Porque se o cara for surdo e o cara for cego e ele não perceber que você está ali falando, ou até um outro mudo tentando tirar o demônio de um que é surdo também e cego, não iria sair, porque não ia ter comando, mas é o poder da palavra, que é uma frequência. Vou fazer diferente, vou fazer uma pergunta. Me mostra um exemplo bíblico de um demônio que saiu à distância. Cara, eu não preciso pegar um exemplo da Bíblia, vou te falar por quê. A Bíblia tem mais de 30 mil versículos, certo? Lá tem um monte de assunto que não é tratado. Por exemplo, eu poderia voltar a pergunta para você e falar o seguinte: acha cérebro na Bíblia? A palavra cérebro. Não tem. Mas fala sobre mente. Não fala de cérebro. Cérebro e mente são duas coisas diferentes. Cérebro é a parte química, mente é a parte almática. Está carregado na alma, um campo de energia metafísico. O cérebro é físico. Lá não fala dele. O fato de não falar isso na palavra não invalida o cérebro. Você tem eu tenho 86 bilhões de neurônios. A Bíblia também não fala de neurônio. Mas fala lá em Provérbios que tudo aquilo que você pensar na sua alma, a forma que você se vê, você se torna. Eu não quero pegar no pé nem criar animosidade, nada disso. Mas o simples fato da palavra ser a palavra, não precisa estar no presencial. Eu não quero tirar uma declaração sua de temos que ir ou não ir, porque você é pastor. Eu duvido que você vai falar contra o templo físico, né, da igreja institucional. Porque o juntar de todos os irmãos é a igreja gloriosa. Eu creio nisso. Eu sou patrocinador de várias igrejas, tá? Não é um motivo de falar quero validar algo ou quero tirar até um corte seu, tipo assim, o Salles falou isso, nada disso. Eu quero que as pessoas que estão nos assistindo tenham clareza, né? E que essa clareza, se a pessoa, como você disse, tem gente que foi para a igreja e desistiu de ir para a igreja. É muita gente. Muita mesmo, que está afastada. E várias, mas a maioria que está fora da igreja não é decepcionada com Deus, decepcionada com o homem, se decepcionou com o líder. Toda decepção com o obreiro, é com outra pessoa, ou com ela mesma, né? De não aguentar resolver isso. Só que isso é um problema da pessoa. Sim. Eu já me decepcionei com o restaurante, não deixei de comer. Eu já comi uma comida ruim, não deixei de ir para o restaurante. Eu já peguei um motorista ruim, não deixei de pegar um táxi. Ou seja, isso chama-se amadurecimento. Entendeu? Para fechar a questão que você fez uma pergunta para mim, essa questão de falar, ache na Bíblia isso, a gente vai ficar preso a um texto. Eu sei que a palavra é viva, infinita, eficaz e plenamente inspirada pelo Espírito Santo, conforme ela mesma disse. Mas o fato de não estar lá não significa isso. Por exemplo, lá não tem culto ao vivo, não tem culto transmitido pela internet, porque não existe internet, não existe isso. Não tem carro, não tem avião. Isso. E eu acredito nisso, Leonardo, que as pessoas hoje não aceitam um profeta igual você, os religiosos, né, que é a maioria. A maioria dos irmãos cristãos são religiosos, mais de 90%. Difícil alguém engolir um cara que cuida da beleza igual você. Eu recebo muito meme seu. E eu sempre fico confortável, porque eu também sou muito criticado, então ver mais um criticado me deixa tão em paz. Eu falo, é mais um que está sendo criticado. Eu queria ver o Brasil mostrar um que cresce com evidência e não tem crítico. Me mostra um que está crescendo e não é perseguido de alguma forma. Assim, nosso Jesus foi perseguido. Me fala uma coisa, mas por que cuidar tanto da beleza assim? Porque você é um cara que parece um popstar. Me fala, eu quero saber de onde você tirou isso. E eu vou usar a mesma coisa que você. Me mostra na palavra onde que tem um profeta popstar. Vamos lá. Vai. Então vamos lá. O João, o João Batista era a voz que clamava no deserto. Comia gafanhoto, vivia com pele de camelo. O cara era assim, 100% contra o que você é. Da onde você tirou na Bíblia que tênis que é esse aí? Não sei. Não sei, não é possível que você não sabe. Não sei, ganhei de aniversário agora, 2 de abril. Eu não sou tão playboy para usar os tênis desses, então eu não sei. Se alguém souber, comenta aí. Me fala uma coisa. Foi a Vani que me deu a assessora que tá aí, ó. É o seguinte, me conta. Tire da Bíblia um profeta popstar como você, usando Hugo Boss. Isso aí é Rolex? É usando Rolex, tênis que nem sabe a marca, porque é para ninguém pesquisar. Tô curtindo.
Você é um cara bonito, sua jaqueta tem brilhante na jaqueta, você é um cara que cuida da beleza do penteado. Seu penteado tá melhor que o meu, profeta. Me mostra na Bíblia. Deixa eu mostrar. Vai lá. Vamos lá, rapidão. Primeiro que eu ganhei tudo, tá? Não é pecado você ter do melhor. Eu não tenho coragem de comprar, porque, por exemplo, quando eu sou pastor de 17 igrejas, abrimos 3 anos. Uau. Então, quando eu vou comprar uma coisa, assim, eu falo, meu irmão, isso aqui é um aluguel, isso aqui eu pago o salário. Então, eu não sou hipócrita de ganhar e não usar, para me mostrar uma humildade de que, não, eu ganhei e não vou usar. Então, se você me dá um presente, eu vou usar. E eu ganho muito presente. Fora os seguidores que tem pela internet, pela mídia, todos os lugares que eu vou aos Estados Unidos agora domingo. Então, eu ganho muita coisa. Inclusive, eu ganhei lá o relógio. Então, vamos lá. Respondendo na Bíblia, Eclesiastes vai dizer assim, ó, vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. A vaidade que Salomão está falando ali não é a vaidade física. Me mostra na Bíblia diz assim, ó, não fareis o seu cabelo, nem pentear pro lado. Vaidade, tudo é vaidade. Não vai escovar o dente ou vai fazer a sua barba, a vaidade. A vaidade que Salomão está falando em Eclesiastes, isso aqui, ó. Contratei para mim dançarinas, cantoras, vaidade, tudo é vaidade. Me entreguei no vinho achei loucura, vaidade, tudo é vaidade. Fiz monumento, fiz jardins, vaidade, tudo é vaidade. Salomão no Eclesiastes está numa crise existencial tão grande, que você vê que o livro de Eclesiastes de Salomão é diferente do livro de Cantares. Cantares ele está numa auge de uma paixão proibida. Salomão tinha 800 mulheres, 300 concubinas, concubina vem da lei do concubinato, mulher amiga de um homem só. Por isso que no tempo dele houve paz. Davi, o seu pai, era um homem de guerra. Salomão era um tempo de paz, porque ele casou, não porque ele era um mulherengo, como todo mundo pensa, era uma questão política. Ele casou com filha de rei, mexer com Salomão é mexer com mais de 1000 sogros revoltados. Então ninguém queria mexer com Salomão. Quando Salomão fala da vaidade, ele fala da vaidade da vida. Eclesiastes já é um livro diferente de Cantares. 2 livros não mencionam o nome de Deus. Você não é um homem vaidoso, então? Escuta. Então a vaidade física, ou a vaidade da vida é pecado. Tem gente que não se cuida, é feinho uma beça, mas é vaidoso com o carro, é vaidoso com a casa. Agora, se cuidar, eu atribuo até isso aqui para minha esposa. Se você pegar minha foto quando eu conheci minha esposa, você não sabia se eu estava de frente ou de costa. Então, se você perguntar assim, ó, eu vim para cá, eu não dormi, então eu vim do Rio direto para cá, a minha mala já estava pronta. Quem faz a junção tudinho? A minha esposa. Então ela tem esse dom. Eu boto listrado com não sei o que, boto a camisa não sei o que, ela fala, não combina a bermuda listrada com camisa listrada, tá igual Agostinho Carrara da Grande Família, então ela me zoa. Então, tipo assim, mas o ato de você se cuidar, se sentir bem, cuidar de você, sem exagero, também porque a pessoa pega um corte aqui, fala, então vamos me cuidar, aí vai botar a boca de defunto, entendeu? Que a boca, não sei o que, vai metendo não sei o que, aí mexe tanto, que se torna, tem gente bonita que fica feio por se mexer tanto. Agora você se cuidar, você está bem, isso não se torna um pecado, tornando a dizer de novo da linguicinha lá que a gente começou no início. Você acha que os que mais pegam no seu pé são os irmãos que têm uma barriguinha de leitão, comedor de coxinha? É o cemitério de frango. Porque as pessoas estão acostumadas a ver pastores já com idade, barrigudinho. Eu costumo dizer assim, eu tenho 33 anos. Eu não sou obrigado com 33 anos, porque se eu sou pastor, a me vestir com um cara de 60. E também quando eu tiver 60, eu não vou me vestir com 33 anos, porque eu chegar com 60 anos de idade. Assim, fica horrível. Eu vejo uns coroa aí, todo... Não dá. Então, eu achei interessante, eu podia vir de terno e gravata. Eu vou pro culto a vir de terno. Eu sou patrocinado pelo terno do Cristo, que é brabo demais. Cara, é muito massa esses pastores de hoje. O cara é patrocinado por uma marca de terno. O Assembleiano Raiz, eu acho que ele surta ouvir isso, cara. Mas olha, Quem me patrocina é Deus! Então, mas esse profeta é patrocinado por marca. Mas esse Assembleiano Raiz, tinha que ouvir o seguinte, o terno do Cris, o Cris não tinha loja. Ele foi na minha casa quando eu morava no Recreio, entrou no meu carro, tinha um Honda Civic. Dentro do meu carro, Deus me usou a profecia para ele dizer só, sou eu, o Senhor, que estou entregando uma chave de uma loja nas tuas mãos e a tua marca, roupas que vai ser conhecida. E Deus falou, ele não tinha nada, nem dinheiro, nem loja, nem pretensão. Hoje o Cris tomou conta que quem veste a roupa dele é o Gabigol, é o Bruno Henrique, são várias pessoas da mídia. E desde a profecia, estou todo arrepiado, que se cumpriu, quem me veste é o Cris. Então não é um patrocínio para ganhar fama e mídia, porque ele não pede nenhuma roupa, mas é uma gratidão. Ele vai me vestir, ele chora. Ele fala assim, ó, ele fala na frente de todo mundo, testemunho, o que eu sou hoje, pelo um direcionamento profético. Davi não sabia que ia ser rei, um profeta direcionou. Então o profético te dá a direção que você não sabe. Me mostra na Bíblia Davi falando, eu queria ser rei, é o meu sonho. Um dia um profeta entrou na casa dele e falou para ele que ele seria um rei.
depois de dar não para todos os irmãos e o pai esquecer. No Novo Testamento tem quantos profetas? Oi? No Novo Testamento tem quantos profetas? Quantos eu não sei, mas tem muito. A Bíblia diz sobre Ágabo. Ágabo profetizou para Paulo, que também era profeta, tinha todos os dons espirituais. Inclusive Paulo, ele manda a gente procurar o dom de profetizar. E quem profetiza é profeta. 1 Coríntios capítulo... Então, eu falo profeta como os do Velho Testamento. Então, mas não pode comparar o Antigo. Eu sou profeta, todos Não profetizam. pode comparar o Antigo com o Novo, porque o Antigo Testamento, o Espírito Santo descia numa pessoa específica. Hoje não. Se cumpriu o Joel. Então, Atos... a gente pode declarar o seguinte, que todos do Novo Testamento são profetas, dos que entenderam a identidade e cumpriram o propósito, porque eles profetizaram. Em parte, isso é chamado. Efésios, capítulo 4, vai dizer, uns foram chamados para apóstolo, outros foram chamados para profeta, outros foram chamados para pastores, evangelistas e doutores. São os 5 ministérios. Então, profeta é ministério. Então, eu tenho um ministério profético. Então, você vê, Paulo vai dizer, 1 Coríntios capítulo 12, último versículo, aconselho-te que procure os dons com zelo. Eu te mostrarei o caminho de excelência. Ele pula para 14. Você acha que a pessoa pode ter os 5? Os 5 ministérios? Sim. Eu acredito que não. Por que Paulo fala, então, procure com zelo as suas palavras, acabou de falar, os dons. O dom não é ministério. Tem gente que tem ministério e não tem dom. Tem gente que é pastor e não tem dom. Tem gente que é membro da igreja e tem dom. O seu é só profético? Não, eu tenho dons espirituais e um chamado específico. Os ministérios, os 5, você tem Eu sou pastor e profeta. Então você tem 2. Mas isso acontece. Aqui, ó. Todo mundo fala, ponto o dedo do profeta é esse aqui, ó. O dedo do profeta é esse aqui. Se você pegar a sua mão, o dedo, o polegar, ele toca em todos os dedos. Porque o profético é o único ministério que tem relação com todos. Entendeu? Ó, todos os dedos. Então o profético tem ministério com todo. Então eu sou um pastor e sou um profeta de Deus. O meu profético é maior ainda. Então, todos que profetizam são profetas. Isso. Validou isso, certo? Então, mas nem todos têm um ministério. Tá, mas se não tem o ministério é porque não entrou, não colocou o coração no ministério, porque é só colocar. Saul profetizou e não tinha ministério. Um dia Saul estava na terra dos profetas. Mas Saul faz parte de uma declaração que você mesmo falou, que o Espírito Santo descia sobre um profeta. Eu entendo isso. Eu te perguntei sobre quantos profetas tem no Novo Testamento, salvo engano, são 2. 2 profetas. Só que se todos profetizam da nova aliança, eu concordo, e falo para todas as pessoas, tomem cuidado com as profecias que vocês fazem. Tem gente que tem revelação de Deus, eu reconheço que você é um homem que tem revelação, que eu já vi amigos ali testemunhando disso, amigos em comum. Tem o dom de revelação, que não é ministério profético, é dom de revelação. Você separou dom e profecia e ministério. Porque da revelação não tem, nos 9 dons carismáticos não aparece o dom da revelação. Sim. É repartido na profecia. Sim. Só que é o seguinte, a comunicação é um dom? Não. Por quê? Porque não, é um dom terreno, físico. Por exemplo, a riqueza é um dom? Não. A Bíblia fala que a riqueza é um dom. Aonde? Vamos pesquisar aí agora? O que você acha? Pesquisa aí. Aonde? Vai no Google, digita aí, a riqueza é um dom. Pede alguém, vou continuar aqui a entrevista, pesquisa aí para mim vamos ver se a gente acha esse versículo aí. Chama o Matheus Ribeiro que ele acha para mim. Vamos continuar. Enquanto ele vai procurar sobre a riqueza é um dom, você tem que entender que eu estou falando dos dons carismáticos. Profetizar, Não, dom carismático é dom carismático. Tudo bem. Porque, por exemplo, a vida é um dom. Sim. O dom de Deus é a vida gratuita, né? É o único dom gratuito. A Bíblia diz que a vida é um dom gratuito. Você concorda ou discorda que todo mundo tem todos os dons? Eu discordo ou concordo que todo mundo tem dom? Não, não tem todos os dons. Não tem todo mundo, não. Pode ter. Paulo diz, procurai os dons com zelo. Pode ter, mas não é todo mundo. Procurar por quê? Porque está escondido ou vai ter que ser inventado? Pode procurar porque a Bíblia diz assim, ó. Aquele que procura, acha. Mas acha por quê? É porque a pessoa não tem discernimento que está dentro dela. Você não acredita que Deus colocou todas as coisas aí dentro? Não, porque Paulo vai dizer assim para Timóteo, desperta o dom que há em ti, que eu coloquei por imposição de mãos dos presbíteros. Mas e se o presbítero não colocar a mão, então a pessoa não tem um dom? Então existe dom que Deus dá para a pessoa, existe dom que é compartilhado. Paulo compartilhou. Para Timóteo, desperta o dom que eu coloquei. Então, ainda bem que se às vezes faltar a mão para colocar na cabeça da pessoa, Deus já colocou todos aí dentro e com zelo a pessoa pode procurar e achar. Vou te perguntar um negócio então para esquentar essa relação nossa aqui. Mas é atrito daqui a pouco aqui. Atrito é bom que gera energia. O trono de Deus, ele é de marfim revestido de ouro, certo? Você concorda? Está lá escrito na palavra, não está? Eu comi falar, eu tenho que falar assim, ó. Eu já li a Bíblia 14 vezes. São 66 livros. Então quando eu falo assim, ó, isso aqui eu sei. Tá. Quando eu tiver dúvida, nem. Eu amo. Eu sou humilde demais. Eu amo isso. Está escrito que a Bíblia é um trono branco de marfim revestido de ouro.
lá, ó. Lá está falando que é dom em Eclesiastes 5,19. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Mas você é já bom, explicou. mas aí que você explicou. Então, mas olha só. Isso está fora dos Então, 9. É porque é o isso seguinte, aí. se a palavra poderosa, que não fala... Quem está falando de profecia, dom carismático, aí você falou. Ótimo. Riqueza é um dom? Sim. Estamos no dom carismático. Profetizar, curar, sinais de maravilha, dom de Mas língua, é o que eu tô te discernimento de falando. língua, de espírito, não é. Não, é porque é o seguinte... Carismático não. Falar que não é ir contra a palavra. Está escrito que é. E está escrito, isso é um dom de Mas Deus. a gente estava no assunto carismático. Não, tudo bem. A Então, gente mas tem que mudou de falar de uma forma, assunto, porque mas senão, não tipo deixa assim, de ser. Se não sai assim, ó, pastor Leonardo falou que não é um dom, mas ele está falando sobre o dom físico. Não, Cantar é um dom. vamos usar a Cantar lógica. é um dom. Olha só. Cantar é um dom. É o seguinte, se eu for usar a lógica, é um dom. Se eu for usar a literalidade bíblica, eu tenho que achar o texto. Eu também sou teólogo. Eu tenho que achar o texto. Se eu não achar o texto, eu não posso falar que isso é bíblico. Agora, você colocar isso em outra categoria, eu estou fechado com você. Não faz parte dos 9 dons do Novo Testamento e tudo, tanto é que está em Eclesiastes. Agora, falar que não é um dom é antibíblico, porque você acabou de ler junto comigo que está ali escrito. Mas é interpretação. Não, é literal. É que eu estou falando assim, que estava no dom. Carismático. Sim. Entendeu? Não, eu concordo com o que você falou. Você falou para mim aonde Você está. está falando de carro. Aí eu estou falando de transporte. Você fala assim, ó, carro tem dom? Não, mas ó, na via tem. Não. Então vamos ser claros, então, para a gente falar da mesma linha. Podia pegar só um pouquinho d'água para mim? Quer mais água? Eu aceito. É o seguinte, se eu estou te falando que é bíblico, eu acabei de ler, isso não é interpretação. É só interpretação de texto, na verdade. Como eu falei sobre o dom da vida. Eu já te falei, eu acho que você está certo. Não, você falou de uma categoria e as 9 é aquilo lá mesmo. Só que te falar que isso é um dom, não, e você falou, não é. Se você falar que sustentar isso, nós estamos indo contra o texto bíblico. O texto bíblico foi claro, a gente acabou de ler. A riqueza precisa ser procurada? A riqueza precisa ser despertada. Aonde? A sabedoria, a semente, a prosperidade é o crescer da semente, a riqueza nada precisa fazer força. Ela é o desabrochar do fruto. Então, sabedoria, semente, prosperar é o romper, e a riqueza é o quê? Riqueza não é dinheiro. Quando Deus fez o Éden, Ele não colocou dinheiro lá. Dinheiro é uma energia de troca. Igual alguém que te deu o Rolex, essa pessoa, ela trocou a energia dela humana pela pecúnia, foi lá e comprou e te deu de presente. Eu amo saber que você ganha um presente. Eu amo saber que tem pessoas que são abençoadas a ponto de te abençoar. Eu não sou contra isso, não sou contra a prosperidade. Mas isso é bíblico também, né? Claro. O que eu estou te falando, Leonardo, até para a gente mudar de parte, porque eu quero te perguntar outra coisa, é que a palavra, ela fala do dom. Eu te fiz a pergunta e você humildemente falou que não sabe ou não lembra, né? Porque você leu 14 vezes a palavra. Eu queria te fazer uma pergunta. Se você quiser, eu acho o versículo e te mostro. Que o trono de Deus é de marfim revestido de ouro. Esse é um material, certo? Eu queria te fazer uma pergunta. Eu acredito que você não vai responder, porque você já não respondeu essa primeira. Mas eu quero elocubrar junto com você. Ou então você pede revelação de Deus, Ele pode te dar também. Seguinte, o trono realmente está escrito, é bíblico, se quiser eu abro o versículo. É de marfim revestido de ouro. A pergunta é, Deus tirou o ouro da terra ou de outro lugar para fazer o revestimento do trono de Deus? Tá ali, ó. Salomão também mandou fazer um grande trono, revestido de marfim e de ouro puro. O trono tinha 6 degraus, e ligado ao trono havia um estrado revestido de ouro. O trono tinha 2 braços, e do lado de cada braço havia figura de leão. Sabe do Salomão? Esse versículo, o Salomão está fazendo a representação. Pode pegar outro que mostra que o trono de Deus se move. É assim a fala para vocês encontrarem. Esse trono está como Salomão. Não, ele faz a representação desse trono. O trono tem 2 bolas de fogo e quando ele se move, vocês vai ter que pegar a ajuda do Mateus aí para vocês acharem rápido. E só coloca o versículo se estiver certo. Vocês colocaram o versículo que é a representação. Por que eu estou te perguntando isso até achar, ô Salles? Eu já entendi a pergunta, já. A pergunta é o seguinte, se de fato é de marfim revestido de ouro, como é, Deus fez com a matéria da terra ou de outro lugar? Isso é só astrologia, porque não tem escrito. O ouro existe no céu, antes de existir na terra. Ageu capítulo 2, versículo 8. Minha é a prata, meu ouro. As ruas de Jerusalém são como de ouro. Não é pecado prosperar. A mentalidade então das pessoas... pronto, se você falou que isso é do céu, que eu imagino que Deus não usou da terra para fazer algo que vem antes dela, qual que é a lógica de Deus não ter colocado todas as riquezas naquilo que é imagem e semelhança dele? Gênesis 1:26 fala que nós somos imagem e semelhança do Senhor, certo? Certo, nós somos um homem, não se mais semelhança. O que ele colocou faltando em alguém, então? Como é que é? Qual pessoa que ele colocou um dom faltando,
uma habilidade faltando. Mas é chamado, é vocação. Não, chamada e vocação é diferente de habilidade e competência. Peraí. Você tá em paz aí na discussão? A gente pode prosseguir? Pode. Quero uma entrevista, só que você é um cara instigante. Eu poderia ser só o entrevistador e falar próximo, que eu vou gravar hoje o dia inteiro. Só que você tá me estimulando. Vambora. Então tá que bom. Então tá bom. Seguinte. Habilidade. Se você desenvolver e pagar o preço, destravar e gastar algumas horas treinando, você acredita que você pode fazer qualquer coisa? Eu acredito, só que, por exemplo, Deus deu um dom para Bezalel e Ur desenhar em ouro e madeira para fazer o tabernáculo. Deus deu, não tinha. Sim. Então a questão é... Então vamos lá, se você quiser aprender a desenhar, eu estou fazendo aula de artes para você saber, porque eu tive uma crise na Argentina de ver que todo mundo mexia com artes. Você, Leonardo Salles, com a sua habilidade, com a sua competência, com o cara arrojado que você é, se você aprender a desenhar, você acha que você vai fazer o desenho bem feito ou não? Mas é físico, é terreno. Eu tô falando de dons espirituais, a gente tá misturando espiritual Não. Dom com espiritual é o seguinte. Porque, tipo assim, é porque... Eu posso, posso ficar à vontade. concluir? Porque senão eu não consigo falar. Por exemplo, tudo que é... Eu posso aprender a cantar com uma aula de música, eu posso aprender a desenhar numa aula de desenho, eu posso aprender a jogar futebol num clube de futebol. Só que quando fala de dom, fala sobre graça. Então não é uma coisa que depende de mim, depende de Deus, de graça, de favor merecido, porque não é competente a mim. Por exemplo, a pessoa que está aqui, ela vai falar assim, ó, por exemplo, eu desafio a pessoa a fazer uma faculdade, um curso, para aprender a profetizar. Eu quero profetizar no profundo, no oculto escondido, porque eu vou fazer uma aula com fulano de tal, eu vou aprender cobertão de tal, se não for Deus. Tudo que eu sei hoje do espiritual, não foi o homem que me ensinou. Tudo que eu sei hoje, carnal, foi pessoas que me ensinaram, porque quando Deus quer te abençoar, Ele te apresenta a pessoas. Então, eu vou te falar aqui e você acompanha então. Quando Deus te dá o dom com muita leveza, sem treino, que eu sei que Ele dá, dependendo da missão, né, do propósito, Ele está te dando o download energético mesmo, isso é espiritual, vem dar um nível de clareza para a pessoa, ela vai lá e faz. Assim como você acredita que o Senhor pode liberar você falar numa língua diferente, sim ou não? Sim. Isso é um dom de Deus, né? Só que tudo que tem no céu, tudo que tem na terra tem no céu. Mateus 18. Se ligar na terra, vai ligar no céu. A diferença do dom onde o Senhor te dá é como uma esmeralda que está à flor da pele. Do solo, né? Se você não tem a chance de pegar essa esmeralda, a flor da pele, pelo propósito, que aí eu vejo a graça e os benefícios de andar debaixo do favor de Deus, e eu só ando abaixo do favor de Deus, que se eu sair dele, eu sei que eu vou ter que virar o Caim fazendo a força do meu braço. O dom de Deus está lá dentro da pessoa, só que ela tem que escavar igual um garimpeiro. Por isso que Paulo fala uma frase que desperta o dom que é em ti. Ou seja, está aí dentro. Que eu coloquei. Mas quem colocou? Deus colocou todos os dons em todos nós. Então, mas aí Paulo está dizendo dele. Coloca um versículo para mim. Quando Paulo vai dizer, pode botar também? Pode, claro. Desperta o dom que é em ti, que eu coloquei por imposição das minhas mãos, através da oração dos presbíteros. Mas isso aí vai ser igual o negócio do trono de Salomão. Paulo está falando da imposição da mão dele, uma declaração dele. Se faltar mão no mundo, Deus já colocou o dom dentro de nós. Se ninguém colocar a imposição de mão em nós, nós temos o dom, porque o dom vem direto de Deus. Porque Deus nos colocou na composição da formação do homem. Mas se Paulo está dizendo procurar os dons com zelo, se é para me procurar, por que eu vou procurar se está dentro de mim? Vamos lá, estrito senso, lato senso. O que você está falando, de novo, fecha um versículo, igual que eles colocaram sobre o Salomão fez a representação. Nem que eu somente fechar não, tá, Pablo? É porque eu sou tão certinho nas coisas da Bíblia que, tipo assim, eu tô naquele versículo, se tirar um tio, tirar uma vírgula, colocar um tio... eu tô com você. Então eu sou muito certinho nessa... Eu sei disso. Entendeu? Eu sei disso. Se falar uma coisa que eu não sei, eu vou falar assim, ó, poxa, me mostrou aqui, acabou. Eu tenho uma pergunta para você, então. A pergunta é, você ainda é religioso, Leonardo? Então... Sim ou não? Olha só, sistema religioso não. Você não é religioso? Não, porque tipo assim, se Deus é religião, Deus veio antes da religião, certo? Não falando de Deus não, falando Leonardo. A pergunta é simples pra gente abrir uma linha. Não faço parte do sistema religioso. E eu vou te falar. Eu sou da palavra. Posso te falar? Como irmão, você tem muito resquício de religiosidade. E é normal. Eu tenho 26 anos de cristão e mais de 20 foi só sendo religioso. E a coisa mais difícil do mundo não foi prosperar ou ficar rico. Foi abandonar progressivamente a religiosidade. Você tem 33 anos? Eu tenho 33 anos. 33, eu tenho 37. Eu tenho um carinho muito grande por você, que fique claro que... Eu também, né? Como você está me instigando aqui, eu de fato quero te interpelar, não só para produzir cortes, não só para produzir pensamento, porque eu vejo você firme, eu vejo você como um Davi, que aguenta a pancada e vai para cima. Seguinte,
Eu não quero chegar numa conclusão e nem pegar a sua validação ou concordância. Mas a religiosidade, como a gente passou uma vida inteira estudando a palavra de um jeito, eu acredito que a gente não pode mexer em nenhum tio, a palavra é imutável. Eu não quero discutir interpretação. Só que se a gente, na nossa formação religiosa, olhar no estrito senso, o que é o sentido estrito, eu estou falando de uma coisa que é ampla, aberta para todo mundo entender. Aí você volta para o sentido estrito. O sentido estrito é mais aquilo que você vive e acredita. Quando eu falo do dom de Deus, Deus colocou o dom lá no cara que nunca vai aceitar Jesus como seu filho. Ele colocou. Você está falando do dom ainda de profetizar, os dons carismáticos. Não, eu estou falando de Deus colocar toda a riqueza dentro de nós. Vou te explicar por quê. Pera aí, rapidinho. Vou usar a lógica. Vamos tirar a palavra. Impossível fazer isso, né? Mas vamos não usá-la como base lógica na discussão, porque aí eu vou conseguir validar se você consegue chegar nesse entendimento. Vamos lá. Depois eu vou fazer uma pergunta. Manda bala, você que manda. Existe a terra, certo? Qualquer coisa que eu planto na terra, ela dá fruto, certo? Certo. Tem um componente na terra que não é só a semente. A semente, ela precisa casar com a terra é fêmea, a semente é sêmen no latim, que é o macho. Então o sêmen precisa encontrar com a terra. Um cérebro que encontra com o outro precisa de uma ideia. A ideia é a semente. Biologicamente, o sêmen que um homem carrega precisa entrar no útero da mulher para fazer o filho, né? Então, de útero, terra e cérebro, tudo precisa de um componente. Existe um componente na terra e no carbono que tudo que eu planto lá, tudo vai dar o fruto de acordo com a sua espécie, certo? Eu só quero terminar essa parte, que talvez mexa comigo e eu queria só te levar nesse entendimento. Se não for possível, a gente vai prosseguir. Eu quero que você afirme, usando base lógica, olhando para a natureza. As pessoas têm tudo que é imagem de semelhança do Senhor guardadas aí dentro delas, sim ou não? Olhando para a base lógica. Não estou te pedindo versículo, não estou falando para você olhar para Paulo, não, nada. Olhando para a natureza, as pessoas têm tudo dentro delas, sim ou não? Segundo a sua... Use a base. Salomão não usava a Bíblia para falar sabedoria de provérbios. Ele usava a natureza. Sabe disso? Em Provérbios 6. Vai olhar para a formiga, que é o preguiçoso. Olha para o leão, que ele é o mais elegante, o mais nobre. Ele usava a natureza para revelar aqueles 400 drivers mentais e 31 capítulos de provérbios. O que eu estou pedindo para você agora é: deixe esse lado religioso, se possível, e vamos usar a técnica que o Salomão usava para revelar a glória de Deus, que em Provérbios 25 está escrito, 25:2. A natureza revela a glória do Criador. Então vamos para a base que Salomão usava. Os apóstolos, por exemplo, não usavam Mateus, Marcos, Lucas e João, porque eles nem estavam ali, estavam vivendo aquilo. Eles estavam ali cheios do Espírito Santo. Agora a pergunta é: você acha que Deus escolheu o Salles para ter mais dons que os outros, escolheu o Marçal? Ou essas pessoas, elas estão na missão, obedecendo, elas estão aprofundando e descobrindo tudo que é possível aí dentro? Tem tudo ou não dentro do ser humano que é imagem e semelhança? Eu acho que existe chamado específico. Nem todo mundo vai ter tudo que o outro tem. O que é terreno é porque a gente está falando da terra. Sim. A terra revela a glória do sei Senhor. Só que a Bíblia diz que as águas do mar, antes de ser planeta Terra, é planeta d'água. Você sabe que quando, no Gênesis capítulo 1, que os filhos de Deus paravam sobre a face das águas, Deus não fez criar porção seca, Deus fez aparecer a porção seca. Então não é planeta Terra, se fosse falar planeta d'água, 70% é d'água. Então todas as águas cabem na concha na mão de Deus. O céu é contado a palmo. Então o céu é infinitamente muito mais além do que a terra. Eu acredito que, quando eu estou falando, por que eu não tenho tudo que o Pablo tem? E o Pablo não tem tudo que eu tenho. Porque é graça de Deus, é chamado específico no sentido de que, quando eu fiquei chamado de propósito, então. Quando eu fiquei rebatendo aqui e meio travado, porque também eu sinto muito honrado pelo convite, estar no seu programa, estar aqui nesse local aqui, para mim é um prestígio, uma honra de Deus muito grande. Então a gente fica meio travado de alguma palavra minha sem querer se sentir um pouco incomodar. Mas a pergunta que eu queria fazer, baseado nos dons, é: se o dom está dentro de todo mundo e todo mundo pode usar, então, no sentido, você pode ir no culto, outras pessoas podem ir no culto. E eu não falo só culto, eu falo um culto em ar livre, numa praça, andando numa rua. Eu fiz um evangelismo andando na rua de Fortaleza, e Deus revelou com o louro, manifestou pessoas endemoniadas no meio da rua. E eu faço aqui em São Paulo, em qualquer lugar. A gente fazia andando aqui, Deus vai falar de uma forma poderosa, porque Deus fala a todo momento, a gente que não ouve. A questão é:
se esse dom é procurado, está dentro de todo mundo, então você pode fazer a mesma coisa que eu faço no culto. Da mesma forma, Cara, posso te falar? não estou dizendo que é eu que faço. Então, eu estou usando dando a a glória para natureza. Deus, porque eu sei que é Sim, graça. sim, Eu só estou tentando montar, tipo assim, ó. É porque parece um ar de soberba. Parece um ar que não é eu sei quem é que Sabe, faz. é o seguinte. E eu dou toda a glória para ele. É a pergunta que, tipo assim, se está aí dentro e pode desenvolver, então você pode fazer. Por que no Velho Testamento tinha as escolas de profetas? Para gerar. Para gerar. Mas, por então, exemplo, vamos lá. Se você é todo um mundo cara... é gerado? Não, então Todo mundo vamos foi lá. gerado? Então eu tenho uma pergunta. Calma. Geazi não foi gerado. Cuidado. A terra. Vamos voltar para a base lógica natural. Eu ensino isso para os meus alunos, eles ficam doentes. Eu falo, ó, vamos usar a técnica que Salomão fez para entender, porque ele não usava os textos Eu bíblicos. entrei aqui nervoso, estou esperando e falei assim, ó, como? Como? É o seguinte, se você falou assim, ó, você dá conta de fazer as mesmas coisas que eu, isso, na minha capacidade atual, eu não faço. Eu Mas tenho não tá aí dom. dentro? Ó, tá aqui dentro, eu tenho que despertar. Você chegou onde eu queria, tá aqui dentro. O Senhor me chamou para algo, tem 3 níveis de propósito. Nós dois temos o mesmo propósito, governar sobre todas as coisas. Está lá em Gênesis 1. Segundo, tudo que a gente é bloqueado emocionalmente, a gente desbloquear vai virar nosso propósito. Eu não tinha capacidade de aprendizado de escrever um livro. Já publiquei 53. Não tinha. Eu fui lá, descobri isso dentro de mim e coloquei para fora. 2005, quando eu fui virar instrutor de treinamento numa empresa, eu ficava nervoso, eu ficava gago. E aí falaram para mim, nem escreve porque você não dá conta. Hoje eu sou um comunicador razoável. Esses negócios estavam todos guardados dentro de mim. 3 níveis de propósito. O original de Gênesis, que é governar sobre todas as coisas e sujeitar tudo que ele criou. Tudo. Porque lá em Salmo 115, versículo 16, está escrito assim, que os céus são os céus do Senhor e a terra ele deu para os filhos. Qual que é o nosso problema? A gente tem alguém que é nosso inimigo, descobre a capacidade que você tem, aquilo que você foi chamado, que você tem perfume disso, assim como a macieira tem um cheiro. Salmo 115, 16. Só abre quando eu pedir, por favor. Assim como a macieira tem um perfume, toda a criação tem um perfume, nós também temos. Só que a única espécie da criação que carrega a imagem de semelhança do Criador somos nós. Então, tudo que alguém nos bloqueou, se a gente desbloquear, vai virar um propósito. Gente que é abusado sexualmente, se essa pessoa se resolver, o que ela vai fazer? Ela vai ser um farol e vai ajudar a tratar a gente de jeito. Não tem nenhuma mistura com o assunto dos 5 mistérios, porque na minha avaliação, você é abridor de igreja, você é evangelista, você é profeta, você tem um dom de mestre, você tem um dom da palavra, se você percebeu, carrega esse dom. Esses dons eu fui ativando, os ministérios também. Então vamos lá, o último. Você acredita que cada um tem o seu propósito ou o propósito é igual a todo mundo? Teu propósito é igual ao meu? 3, não, vamos lá. O original. Independente de qualquer coisa, de problema que nós criamos na Terra. Governar sobre todas as coisas. Nível 2, classe 2. Desbloquear aquilo que a gente carrega. Está nítido dentro de nós. Vou te falar então. Abraão era um cara medroso, sim ou não? Sim ou não? Abraão? Sim? Era. Mas como que o medroso vira o pai da fé? Vamos lá. Como que o maior perseguidor de todos os tempos, que era Paulo, discípulo de Gamaliel, romano, poderoso, cara inteligente, como que o maior perseguidor de cristão vira o maior propagador do evangelho? E o maior perseguido, né? Ou seja, seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Então, quem era o rejeitado na época de Saul? O filho bastardo, Davi. Deus chamou ele para quê? Para ser o filho amado, segundo o coração de Deus. Olha para você ver o que é. Esse é a classe 2. Classe 3, o Leonardo Salles. Classe 3 é aquilo que eu escolho fazer. Se eu colocar o Leonardo Salles numa ilha com um cachorro, daqui a 1 ano você está latindo. Nossa necessidade de relacionamento e de modelagem, só nós, a única espécie que Deus criou que tem essa capacidade de fazer o quê? De fazer a modelagem de qualquer coisa e decidir ser qualquer coisa. Por isso que esse povo está doido com identidade, cada um falando que é uma coisa. Porque nós temos a capacidade de criar, inventar e de fazer e acontecer. E aí, vamos mudar esse tópico agora, que você me instigou bastante. Inclusive, eu quero tomar café com você, eu quero trocar umas ideias para a gente brigar aí. A minha intenção é o seguinte. Eu só queria falar um negócio sobre... A gente não chegou na conclusão. No propósito... As pessoas têm tudo que Deus colocou aí. A gente carrega ou não? Eu só queria saber isso. Você já sabe o que eu penso. Não é a minha concepção, não. Não. Então, sabe por que eu estou falando? Morreu a conversa. Como você falou do propósito... Por exemplo, eu acredito que todo mundo tem um propósito. Todo mundo que tem um chamado... São múltiplos os propósitos. Fala tudo na Bíblia. Por exemplo, todo mundo que tem um chamado é cercado pelo propósito. Qual foi o propósito maior e o maior marco do judaísmo até hoje lá no povo de Israel?
de Moisés, a abertura do Mar Vermelho. A vida de Moisés toda foi cercada por água. Você vê, a ordenança de Faraó é: todo menino macho que nascer, o povo hebreu estava multiplicando demais, então vamos matar os meninos. Deus vai dar livramento para Moisés no Nilo, aonde era a sentença de morte. Então, água. As águas do Nilo viram sangue, as águas de Mara viram doce, as águas brotam da rocha. Deus abre o Mar Vermelho. A vida toda de Moisés é sobre água. A junção de nome da mãe e do pai, Joquebede, Anrão e Moisés, é o resumo da vida de Moisés. Tirar das águas com poder e glória. A gente está falando de algumas pessoas na Bíblia. E esses 7 ou quase 8 bilhões de pessoas na Terra, eles não são protagonistas porque não descobriram o que está dentro deles. Vou te explicar. Vamos para o Novo Testamento, sai do Antigo, Moisés. Jesus, qual foi o propósito de Jesus? Ele curou, ele fez milagres, ele realizou sobrenatural, mas o propósito dele foi nos comprar. Comprar de quem? Nós já estávamos destituídos da glória de Deus, condenados ao inferno. Ele nos comprou com o de sangue. Comprou de quem? Do diabo, que nós já estávamos destruídos, nós já estávamos condenados. Tá? Qual foi o propósito de Jesus? Morrer na cruz, no madeiro. Ele passou a vida toda mexendo em madeira. Ele passou a vida toda mexendo na matéria-prima que ele ia morrer. Então todo mundo é cercado pelo propósito. O propósito de Jesus é um, o propósito de Moisés é outro. Você vê, não tem repetições. Você não vê muitas repetições na Bíblia do que Deus fez com Moisés, foi com Moisés, com Josué. Olha que interessante, para me terminar. Josué se inspirou em Moisés. Enquanto Moisés entrava na tenda, a Bíblia dizia: Josué, filho de Nun, pode colocar o versículo se quiser, não se apartava da tenda. Quando Moisés morre, Moisés tinha filho. O nome do filho de Moisés possível era Gerson. Deus não dá o chamado para sangue. Deus dá o chamado para Josué por causa do desejo. E não se apartava da tenda. Né? Filho de Nun, Josué não se apartava. Quando Deus fala com Josué, Moisés é morto. E assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Só que lá na frente o povo está cobrando de Moisés, de Josué. Por quê? Porque Moisés abriu o Mar Vermelho, fez isso. Deixa Josué eu te falar não. uma coisa. Faz muito sentido o que você está falando, é bem combinativo isso. Vamos pegar um cara que mudou de profissão. O final agora vai ser forte, eu termino. Aí vai dizer assim, ó: Moisés abriu o Mar Vermelho, Josué não. Moisés foi mais profeta, Josué foi mais guerreiro. Um dia, o que mais Josué ouviu de Deus é: tenha de bom ânimo. Não se desanima, anima-te. Por quê? Porque ele pensou que Deus ia fazer na vida dele o que fez na vida de Moisés. Vamos lá. O que eu fiz, ó, Deus falou: como eu fui com Moisés, não como eu fiz. Então o que Deus faz com um não é exatamente o que vai fazer com o outro. Você entendeu? Sim. Então, esse é o propósito. Por mais que Jesus olhou para os discípulos e falou assim: o que eu faço, vocês vão fazer obras maiores. Então, feito. Mas propósito, você vai ver Pedro para um público, Paulo para outro. Esse meu jeitão atinge um público que o religiosíssimo não vai atingir. Talvez ele vai atingir um público que também eu não vou atingir. Vamos então usar a lógica que você está usando, combinativa. O que é a lógica combinativa? Você está falando: Jesus mexer com madeira, foi pendurado no madeiro. Se ele não mexe com madeira, não ia mudar nada, porque isso era a profissão do pai dele. Porque na palavra, no Antigo Testamento, falava que ele ia ser pendurado no madeiro. Não foi a profissão dele que levou ele para isso. Davi, peraí só um pouquinho. Davi, você vai falar. Davi foi entregador de marmita. Olha lá, olha só. Davi foi entregador de marmita. Davi foi musicoterapeuta. Davi foi capitão do exército. Davi foi muita coisa antes de ser rei. E nenhuma dessas coisas parece que era preparando ele para ser rei, não. Ele foi amadurecendo, aumentando o repertório, expandindo sabedoria. Quando a gente entra numa análise combinativa, eu posso pegar e fazer isso, igual você fez aquele negócio com o dedo. Profeta não é esse aqui não, profeta é esse aqui. Aí você pegou o polegar opositor e numa análise combinativa, longe de ser bíblica, você falou: é o único que conecta com isso. Assim eu poderia falar. Qualquer outro poderia ser isso. Isso é análise combinativa. Lindo. Só que isso está longe da base lógica. Então, mas em parte Davi, quando você falou assim, ó, ele foi tudo, mas quando ele foi rei, que ele viveu o propósito, ele deixou de ser rei para ser o quê? Quando Jesus foi capiteiro, mas quando começou o ministério, largou a capitaria. A questão é que o que eu estou te falando é porque se você focar na profissão, as pessoas vão achar que o propósito de vida está ligado com a profissão dela. E profissão depende de um teste vocacional, depende do ambiente que você está. Claro, Jesus nunca foi. Mas Jesus nunca trabalhou com adega e foi lá e multiplicou. Transformou água em vinho. Ele nunca fez isso. Jesus nunca foi lá para sinagoga, ou pelo menos não tem registro que ele estudou libertação, e como é que ele saiu expulsando demônio? Não tem uma ligação anterior a isso. O que eu quero te dizer, Leonardo, eu estou curtindo muito estar aqui com você, eu também. É para provocar as pessoas que estão assistindo. Eu não quero que você mude sua visão. Eu quero que as pessoas saibam: existem cristãos que pensam, que se respeitam, e que de fato alguns vão seguir o que você está falando
E outros você. Isso, e o problema é que entre nós não pode ter divisão. E não vai ter. Não é só nós, não. Eu falo o nosso corpo, os cristãos. Os cristãos não suportam a pluralidade de ideia. Cada um pensa uma coisa. Agora, usando a base lógica natural, se Deus deu a capacidade do carbono, né, na terra, de produzir qualquer fruto, qualquer ser humano que veio da terra pode produzir o fruto que quiser, desde que queira. Agora, então, mas você acha que eu estou discordando de você? Eu estou concordando com você no ponto de que, quando você falou sobre o trabalho, é porque eu estou falando de coisas espirituais, quando você falou multiplicação de vinho. Jesus não foi lá no lagar, pisou para fazer o vinho. Ali foi um milagre. O casamento, acabou o vinho, enfim. Mas a questão que eu estou falando é, do trabalho, eu concordo, no sentido que, por exemplo, o José teve chamado para governador, ele foi aprender a administrar onde? Na casa de Potifar, na cadeia ele virou carcereiro. Aonde ele chegou, ele cresceu. Então, tipo assim, Isaac, ele foi expulso pelos filisteus, estava mais rico do que os filisteus, ele foi cavando poço, sítio na Ezequiel, até Reobote, qualquer poço que ele cavava dava água. Então, tipo assim, o trabalho físico é igual o assunto do dom. Aí está no dom espiritual. Aí existe o dom espiritual. A gente foi pro dom, aí você foi falar pro dom da riqueza. Não é, mas não existe nada que não seja espiritual. Mas é tipo assim, dom carismático. Eu sei, o mas quando você fala, esse aqui é o dom espiritual. Por exemplo, riqueza é algo da... prosperidade, Deus falou para Salomão, vou te dar prosperidade, riqueza, sabedoria e inteligência. Por que Deus falou palavras que parecem? Porque prosperidade vem do céu, inteligência vem da terra, riqueza vem da terra e prosperidade vem do céu. Tem gente que é rico, não é próspero, e tem gente que é inteligente, não é sábio. Eu conheço gente que tirava 10 na prova, na escola a vida inteira, e hoje não é bem sucedido. Eu conheço gente que terminou a 4ª série e hoje é próspero. E aí? Era inteligente pra caramba. Tirava 10 na prova, inteligência é algo da terra. Essa lógica que você usou tá linda, mas falar que a prosperidade veio do céu, tudo veio do céu. Todas as coisas foram criadas do céu. O céu é a fábrica da existência. Mas o pecado foi feito na terra ou no céu primeiro? Se você for olhar o que é desobediência, quem foi o primeiro a pecar não foi Adão, foi o próprio Lúcifer, que era o guardador, que era o fim da guarda. Então, mas o primeiro pecado foi no céu? Foi na eternidade. E foi na eternidade. Por isso que não tem perdão. Então o pecado veio do céu? Lógico que veio. Se ele pecou na eternidade... Mas veio de Deus. Porque nem tudo que vem do céu, você pode ver que no livro de Jó, você vai ver que quando Jó perdeu os gados, um fogo estranho desceu do céu e matou. Então nem tudo que cai do céu vem de Deus. Não, até é o seguinte, fala sobre o diabo veio da onde então? Então responde essa. O diabo veio da onde? Lúcifer, né? Porque diabo é uma conotação de... Satanás. Ele veio da onde? Então, ele veio do céu, Lúcifer veio do céu. Ou seja, veio do céu não, veio de Deus, porque ele não pode se criar, foi Deus que criou ele. Então, se é bom ou se é mal, assim como está Isaías... faz parte do propósito. Por que Deus não destrói o diabo? Calma aí, vamos lá. Você pegou a linha de raciocínio que me deixou intrigado. Você falou, nem tudo eu vou deixar o homem revoltado aqui nem comigo. Tudo que veio do céu é de Deus. Me chamar. Pelo contrário, até agora você está sendo o melhor entrevistado, que é o que está me estimulando a fazer muita pergunta. Uma salva de palmas para ele. 5 do 5. Moda e beleza com cupom e frete grátis. Olha na Shopee. Senhoras e senhores, eu tenho uma... Céu, vamos tratar como um posicionamento geográfico, tá? O diabo veio de Deus. E assim como Isaías... Lúcifer. É porque mas quando diabo vem do original é inimigo, né? Igual a palavra pecado. As pessoas falam pecado é errar o alvo. Tem que entender que quando o hebraico queria traduzir para o português, muda-se muita coisa. Eu sei, mas não tem nada que não tenha vindo de Deus. Tudo veio de Deus. Mas Isaías 45, versículo... Foi ele que mudou, vamos lá. Olha que poderoso aqui, vai ser muito forte. Vai. Você consegue colocar Isaías 45, versículo 7 aí para mim? Olha que poderoso. Isaías 45, versículo de número 7. Vê se minha memória está boa. Enquanto vai abrindo, vamos só terminar o entendimento. Tudo veio de Deus. Foi ele que trocou o ex-querubim da guarda, foi ele que trocou as 3 pedras preciosas da couraça e trocou pelo material que tem revestido no trono, que é o ouro. Ele quis ver o trono vazio, que era de Cristo. Então, ele mudou. E como ele não tem perdão, o pecado que você estava esperando eu responder que o pecado veio na terra, o pecado original não foi de Adão, o pecado original foi dele trocar o propósito que Deus colocou no coração dele. Ele tirou 3 pedras preciosas da couraça, colocou matéria chamada ouro, está lá em Ezequiel, e ele queria o quê? Desejar a glória de Deus, que o ouro na palavra aponta para a glória de Deus. Então sim, o pecado veio na eternidade. Ele pecou e não tem perdão. Por que Deus fechou? Você estava conversando sobre o propósito. Então, isso casa do propósito. Ótimo, só que aí que está o detalhe. Quando você abre Gênesis 11:6, está escrito assim, ó, a própria fala do Deus vivo.
Desçamos ali para ver o que o homem está fazendo. O homem tem unidade, linguagem, nada que eles intentarem no seu coração. Aqui eu vou te mostrar que a gente carrega tudo que a gente quiser. Torre de Babel. Deus foi lá e confundiu a linguagem, porque o homem tinha unidade e linguagem, e o próprio Deus, abre aí para mim, Gênesis 11:6, e depois volta para o versículo dele, já deixa engatilhado. Lá fala o seguinte, fala que Desçamos e quando confundimos a língua porque eles têm unidade, uma só língua, é unidade, linguagem, e vai dizer que ninguém poderá resistir ou lutar, porque ou tudo seja, que se intentarem se a fazer... gente juntou e começou a entender o que a gente carrega, não tem limite, chama Não tem. poder ilimitado. Se o poder está saindo da boca dos Deus vivos é ilimitado, como que eu posso asseverar que as pessoas não carregam tudo que Deus colocou aí dentro? Só tem ilimitado se tiver tudo aí dentro. Então, só que aí vem um assunto que a gente está conversando que eu não estou tirando a razão. Só que eu estou falando de tudo, só que existe a parte da vocação, da eleição, Não. da graça. Então, lembra que você conversou assim, ó, sobre os dons espirituais. Você falou, todos os dons estão dentro da pessoa. Todos os dons estão dentro da pessoa. E aí eu falo que, por exemplo, vou falar do ministério. É vocação, é eleição. Se você for ler Romanos, a Bíblia vai dizer que antes dos gêmeos nascer, Esaú e Jacó, está escrito em Romanos assim, ó. Deus amou Jacó, rejeitou Esaú quando ainda estavam no ventre e nenhum mal fizeram. E aí? Por que Esaú não podia... E já está no Novo Testamento falando do ocorrido do Antigo Testamento para validação. Sim. Então, por exemplo, a Bíblia diz, não é para quem quer, não é para quem corre, é para quem Deus chama, para quem Deus escolhe, para quem Deus elege. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Quem chama? Deus. Quem escolhe pouco é Ele mesmo. Há vaso de honra, há vaso de desonra. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Quem chama? Esse versículo aí está falando outra coisa. Fala o seguinte, muitos são chamados, o Senhor chama, os escolhidos precisam de entrar num grau de maturidade. Aí, o Senhor ele não faz um chamamento e escolhe. Mas é onde está naquela Bíblia diz assim, ó, Deus não escolhe os capacitados. Não tem capacita isso. os escolhidos. Não Se a tem competência é minha... Isso não tem não, mas tem lá em Mateus Deus escolhe 25. as coisas loucas desse mundo para confundir as Calma sábias aí, que já não que você são para tocou aniquilar aquelas que nisso, são. Deus não capacita escolhido. Eu te provo. Na parábola dos talentos em Mateus 25, fala o seguinte, abre aí para mim, Mateus 25:14. Em Mateus 25:14, está escrito o seguinte, que ele deu um talento para um, deu 2 para outro e deu 5 para outro. Conforme, olha aqui, pode ir. Só que só um pouquinho, deixa eu ler para você. Ó. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, a cada um segundo a sua capacidade. Esse negócio nem é versículo que Deus capacita escolhido. Isso é uma coisa mais assustadora. Igual falar, me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu Olha és. só, mas olha só. Nem bíblico é isso. Então, mas olha só. Mas é uma interpretação. Se você for botar no Mateus 25 aí mesmo, tudo, o Senhor que aparece não é Senhor com S maiúsculo, é uma parábola de patrão. Aos 44, Toda claro. vez que aparece Senhor com S maiúsculo toda vez que aparece o Senhor com S maiúsculo na Bíblia é Deus. Sim. Toda vez que aparece o Senhor com S minúsculo é patrão ou espírito maligno. Mas ele está falando que é patrão. Então, quem está falando a parábola do reino? Não está falando da você terra. Tá falando, então, parábola, usando o Senhor com S minúsculo como patrão. Não vai mudar nada. Se quiser, volta um versículo Talentos, aí. Calma aí. dinheiro na época, que era dinheiro mesmo. Então pronto, dinheiro. Então volta aqui, ó. Volta mais um versículo que eu acho que é as 10 virgens. Volta aí. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Não está falando de patronado, não está falando de regime CLT, está falando do reino. Inclusive, ô Salles, se você quiser, eu te convido a assistir. Eu tenho 70 horas de conteúdo explicando as 44 parábolas do reino. É o que queima no meu coração, é o reino. Pode pular, vai. Posso falar, irmão? Tá muito divertido aqui pra mim. Se você estiver em paz, a gente continua. Eu tô, pode começar. Então vamos lá. Só um pouquinho, peraí. Tá bom. Aqui está escrito sobre uma parábola, são 44. As parábolas do reino, aqui ele está falando que isso é semelhante a um patronado que pegou o seu patrimônio e repartiu. O que ele está mostrando? Eu vou mostrar como funciona o reino, assim como as 10 virgens com as 10 lâmpadas. Pula para o versículo 19, desse mesmo capítulo, 19. Depois veio o Senhor, com S minúsculo. É uma parábola? Não, mas é parábola. O que é parábola? Então, Vamos usar a lógica. Não, irmão. A parábola é a sabedoria de Deus de uma forma compreensível ao homem. Isso mesmo. Só que o que Jesus fala quando ele explica por que eu uso parábola? É para todos ouvirem, mas poucos entenderem. Parábola, na física, é isso aqui, ó. Eu mando um recado fazendo curva. Não é para todos receberem a comunicação. Então, parábola significa recado para reinantes. O que é reinante? Você vai pegar Paulo, você vai pegar Jesus, eles falam o tempo inteiro do reino. João fala o tempo inteiro do reino. O que João Batista fala? De salvação.
O que todo mundo espera do Antigo Testamento? Salvação. E Jesus prega o quê? O reino. Todas as falas de Jesus é chegado o reino dos céus. E as pessoas, os cristãos, principalmente os religiosos, eles não têm a compreensão da diferença de salvação e de reino. As parábolas estão aqui, todo mundo acha que está falando de relação de patronato. Aqui não está falando, aqui está usando uma analogia para falar que esse Senhor vai voltar e vai fazer conta. E você está certíssimo. O Senhor é com esse porque é uma analogia. Só que isso aqui está fazendo uma volta para atingir os reinantes. E os reinantes estão falando o seguinte: eu vou colocar na sua mão de acordo com aquilo que você descobriu. Mas esse talento está representando de... Claro que é. Acabou. Não, mas é claro que é. Ele já está falando de talento espiritual. Então vamos continuar. Continua o versículo. Vai lá, continua. Vamos lá então. Então aproximou, receberam 5 talentos, trouxe, aí faz o acerto. Continua. Ó, para você ver o que é o final da conversa. Vai, continua. E o Senhor disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ou seja, entra na minha alegria. O que é a representação? É uma analogia para mostrar como é que vai ser. Agora o fim, que nada tem a ver mais com o assunto. Vai. Aqui enterrou. E chegando também, tiro de talento, passa mais um. Isso aqui está muito divertido para mim. Acho que eu vou chamar só o homem de Deus para entrevistar isso aqui. Passa mais um. Passa mais um. Ó, o de um que tinha medo escondeu, que é o que a maioria tem, ó. Esse servo de um talento medroso, pode passar. E aqui está o final. Mais um. Vamos terminar esse assunto aqui. Servo mau e negligente, sabias que ceifa onde não semei e que ajunta onde não espalhei? Pode ir para o próximo. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, que é uma analogia, quando eu viesse receberia o meu conjuro. Agora a parte que tem nada a ver. Vai chegar, ó. Tirai o que tem, pois o talento, e dai ao que tem 10, quem mais rendeu. É por isso que tem gente igual você que prospera mais do que os que ficam enchendo o saco e criticando os outros. O Senhor tem aumentado os talentos na sua vida, justamente porque toda vez que você vai fazer o acerto com ele, você não importa com a opinião de ninguém, com crítica de ninguém, mas ouve o que ele colocou no seu coração. E muitas pessoas vão ter que obrigatoriamente passar essa riqueza para sua mão. Eu não posso receber. Então, passa o próximo. Olha o que está escrito. Qualquer um que tiver será dado e terá abundância, mas aqui não tiver, até o que tem será tirado. Mais um. Vai, vamos terminar a parábola, já que ele começou. Pode avançar. Agora aqui, ó. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui já não está falando mais da relação de patronato. Então, mas é a conotação relacionada da figueira improdutiva. Lembra onde Jesus passou e falou assim, que eu tô te falando. Todo aquele que seca uma figueira... Isso aqui é para quem não reinar. Isso, então, mas olha só. Todos aqueles que... É igual uma figueira improdutiva. Todos aqueles que não produzem fruto, a gente conhece pelo fruto. Qual é o propósito da bananeira da banana? Qual é o propósito da goiabeira da goiaba? Todo certo que não produz, que não é produtivo, se torna inútil. A diferença nossa, então, para a bananeira é o quê? Começou. Qual que é a diferença nossa para a bananeira, então? Oi? Qual que é a nossa diferença para a bananeira e para a macieira? A diferença é que eu não sei da banana e não sei fazer da maçã. Então, o meu propósito é esse. Nós somos geradores de gente. Você tem filho? Tem 2. Então, você gerou biologicamente igual a banana. Lindos. Você gerou, só que o problema é que Deus colocou algo em você que não pôs na bananeira, que é governar sobre todas as coisas. Então a bananeira é sua, a macieira é sua, a sementeira é sua, a terra é sua. Eu entendo, só que existe nível de governo. Por exemplo, aonde você vai governar, eu não vou governar. Sim. Aonde eu vou governar, você não vai governar, por mais que são governadores. A questão, isso eu concordo. A questão que eu não concordo foi na pergunta de todos, o ser humano nasce com tudo dentro. Quando fala sobre dons espirituais, eu falo sobre graça. Então vamos encerrar sobre de fato, tipo assim, sobre o fato de que existem coisas que a tua capacitação não vai te levar. Existem coisas que a tua capacitação, a tua vontade, o teu desejo te leva até o capítulo 7. Eu tenho uma ideia. Mas até o capítulo 10 vai... Eu tenho uma ideia. Se Deus não colocou tudo dentro de nós, se alguém descobriu alguma habilidade nova, então essa pessoa teve a capacidade de criar algo. Olha o que eu estou te falando. Como é que foi? Se Deus não colocou, segundo o que você está falando, todas as coisas dentro de nós, qualquer pessoa que consegue se destravar em algo que Deus não colocou, ela está assumindo o papel de criador e criando uma habilidade, então. O que eu estou te falando, irmão, com toda a pureza do meu coração. Eu entendi. A pureza higienizada, que eu preciso higienizar ele todo dia, assim como a palavra fala. Eu entendi isso que você falou. Por exemplo, é a mesma coisa que a pessoa que tem um chamado de cantor. Ela não vai fazer aula de canto, tem que fazer para aperfeiçoar. Deus me chamou para ser pregador. Eu não vou fazer uma aula de teologia. Aí Deus me chamou para me ser... Deus falou que eu vou ser rico. E eu não vou me aprimorar no curso ou em alguma coisa. Acaba que vou. Mas a questão é, quando Deus dá um direcionamento para uma pessoa e faz da pessoa aquilo que a pessoa jamais pensou, o que Davi, que a gente falou tanto de Davi,
conseguiu enxergar o reinado foi através de um dom profético, porque ele não enxergou, Samuel entregou para ele. O direcionamento profético mostrou para ele o que ele nunca viu. Então existem coisas em você que pode ser gerado, que você ainda não chegou, que é através do profético. Todas as palavras que Samuel falou, a Bíblia diz que nenhuma palavra de Samuel caiu por terra. E ele era profeta, juiz e sacerdote, o único do Antigo Testamento que teve 3 ministérios e ofício ao mesmo tempo. Então, o dom espiritual, as coisas espirituais podem gerar coisas aqui. Exemplo, não choveu. Elias falou que não vai chover. Isso é competência de Elias? E depois vai falar, vai chover. Ficou 3 anos e 6 meses sem chover. Depois ele vai no monte, vai orar para chover. Desde que Como ele Deus ora, deu essa capacidade para nós de governarmos a terra, isso é competência dele. Ele está sendo usado por Deus. Então, Só que mas se ser não tem um usado instrumento... por Deus, ser usado por Mas Deus, se não eu tiver não um uso Deus. Deus me usa. Não, é o Se eu seguinte. uso Deus, faz a hora que eu quiser. Então não vai chover hoje porque eu estou falando. Então, aí que está o detalhe. É, o poder que o homem tem é ilimitado dessa forma. Existem grandes homens de Deus que se perderam pelo caminho. Uma coisa impressionante que eu vejo na forma que Deus dá as coisas para eles, os dons espirituais, Deus não revoga os dons. Mas em terra. No enterra, Enterra. a pessoa que fica com vergonha e desvia do foco, porque o Senhor ele não tira isso. Mas Tem enterra. vários O homens dom de é Deus irrevogável, andando em a Bíblia pecado. diz. Sim. O dom é irrevogável, a palavra fala. Não enterra, porque a pessoa que não aguenta a pressão emocional de segurar a vida. E tá certo, ela nem tem que fazer, mas Deus não revoga, a palavra fala isso. Me fala um versículo que mais toca o seu coração dos 30 mil. O versículo que mais toca no meu Você coração. fala, esse versículo, quando eu falo, quando eu ouço, quando eu lembro, é o versículo. Jó capítulo 8, versículo 7 é a minha vida. Que é? O seu caminho começa pequeno, mas o seu final será de grande Glória a prosperidade. Deus. Me fala uma coisa. Tem uma caixa aí do lado, você vai escolher algo e vai falar sem pensar, sem discurso. É uma caixa secreta aí. Pegou, vai. falou. Pegou, falou. Você lê. Que é isso? Não é leitura, é uma algema. O que você teve preso na sua vida? Algum pecado, alguma coisa que te prendeu a vida inteira? A religiosidade. Eu deixava de prosperar porque eu achava que prosperar é pecado. Quando eu li a Bíblia, eu descobri que Como você já tinha revelado esse, você pode falar mais um? Tipo, outra coisa que aprisionou sua vida? Algum pecado, algum trauma, alguma crença? O que seria uma algema na vida do Leonardo Salles? Inclusive, vocês podem seguir o Leonardo Salles. Fala seu Instagram. Leonardo IPTM. I de igreja, P de Pentecoste, T de templo, M de milagre, IPTM. O que te prendeu por muitos anos? Eu acho que quando eu botei a religiosidade, parece que é só um sistema acusando a igreja. Eu falo a minha mentalidade, sabe? Porque quando você serve um Deus que é perfeito, você é imperfeito, você se constrange com a sua imperfeição. E por muito tempo eu fiquei preso na minha mente. Porque a Bíblia diz que teu coração te condena, mas Deus pode te perdoar. Me condenando por muita coisa, por não entender que, por exemplo, quando você se converte, o hormônio não se converte. Quando o Gálatas 5 fala que você tem domínio próprio, você vai ter domínio próprio nas vontades que não vão sair. Então, eu tive muita dificuldade de lidar com as minhas vontades, até eu conseguir ter domínio próprio sobre ela, mas de entender que ainda está aqui dentro. Isso, que a carne não se converte. Puxa mais um então. Boa. Você que está assistindo, o que é que te prende? Escreve aí, eu preciso me libertar disso. Vai lá. O maior aprendizado. Qual que foi o maior aprendizado seu até hoje? O maior aprendizado que eu aprendi com Deus é que quem precisa de misericórdia tem que ser misericordioso. Eu consegui amar a pessoa, eu consigo olhar para todo mundo sem julgar ninguém, sabendo que a pessoa precisa da misericórdia de Deus e às vezes ela está vivendo aquele erro, está vivendo aquela fase porque precisa de uma ajuda, de uma libertação. Se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Só o Filho dá a verdadeira libertação. Se eu não tenho o poder de libertar a pessoa, eu não tenho o poder de acusar, de julgar, de excluir, de jogar no lixo, acreditar naquela pessoa ali que aonde abundou o pecado vai se superar. Você já pensou em desistir com esse tanto de crítica que as pessoas ficam fazendo Eu na já internet? pensei em desistir. De verdade, assim, é No só a início- parte humana. No início da caminhada, sim. Por quê? Porque eu comecei com 14 anos, eu era um garoto, eu não vim com a vida pronta. Então eu errei muito na minha vida. Exemplo, eu não estou no meu primeiro casamento, eu estou no meu segundo casamento. Eu casei no primeiro casamento, eu estava 17 para 18 anos. Aí eu fiz 18 logo em seguida que eu comecei a namorar. Foi um namoro de 3 meses, porque eu era de uma igreja, que a igreja falava assim, ó, tu tá em pecado, tu tá em fornicação. Eu não tinha feito ainda nada, mesmo com vontade. Mas eu não tinha, eu já estava respondendo. E a pior coisa é você começar a ser acusado aqui, mas eu já era evangelista. Então o pastor chegou para mim e falou, Del, eu até acredito na tua pureza, mas o povo está falando, você tem que decidir. O povo tá falando. O povo, você tem que decidir, ou você vai para o altar e casa, ou você vai ter que sair do altar. Então eu casei sem amor. Eu fiquei 7 anos com uma pessoa que não é ruim, mas infeliz, porque eu casei sem amar. E a mesma igreja que me obrigou a casar me proibiu separar, porque o divórcio
acabaria com o meu ministério. E aí a gente aceita tudo pensando no que os outros vão pensar, no que os outros vão falar. E eu estava me condicionando a uma infelicidade, a uma depressão, com medo de acabar com o meu ministério, até que eu fui entendendo que eu fui em Israel, Deus usou um judeu para falar comigo, e a minha mente mudou de muita coisa. E aí eu me permiti ser feliz, hoje eu sou feliz. Muito bom. A última, vai lá. O maior fracasso. Qual que é o maior fracasso? Seria esse? O que mais atingiu minha vida foi. O que mais atingiu minha vida foi esse. O que você gostaria de ter respondido que não foi perguntado? Oi? O que você gostaria de ter respondido que não foi perguntado? O que faz a maior intimidade com Deus na minha vida? Quando você lê o livro de Jó, que é o livro mais antigo do Antigo Testamento, ele não tinha uma Bíblia para ler, mas ele já era um homem íntegro, reto, que do mal se desvia. A gente falou tanto sobre Davi, tem um propósito de Davi hoje. Os irmãos de Davi viam um pastorzinho, Deus viu um rei. Saul viu Davi como um garoto para a guerra, Deus viu como um guerreiro. Então o que as pessoas pensam de mim não define quem eu sou. Uau. Muito bom. Olhando nessa câmera aqui, ó, ou vai ser naquela verde lá, ó. 8 bilhões de pessoas, você tem uma grande oportunidade de ser assistido pelo mundo inteiro. E a sua última mensagem. Que mensagem que você dá para todo mundo da Terra hoje? Que você que está na tua casa olhando no espelho, não vendo capacidade de você olha para você e fala que talento eu tenho, que dom eu tenho. Deus é um doador. Você pode viver o sobrenatural na tua vida e Deus colocar uma vírgula onde o diabo está colocando o ponto final. Se você não foi motivado pela família, desacreditado, sabe de uma coisa. Jefité foi expulso pelos irmãos por ser filho de uma prostituta. Davi foi esquecido pelo próprio pai na apresentação, na proposta e na promessa de um reinado. Esther foi rainha, mesmo sendo órfã de pai e mãe. Nada foi suficiente para impedir de um grande propósito cumprir na vida de alguém. Se Deus tem um propósito na tua vida, queira a família não, queira a parentela não, queira as pessoas ou não, vai se cumprir, porque você não é movido pelo elogio nem paralisado pela crítica. Você é movido pelo propósito. Muito bom. Esse é Leonardo Sale. Muito bom, cara. Isso é muito amado. Eu amei. É muito amado. Muito bom, obrigado. Muito bom. Esse é Leonardo Sale. Siga nas redes sociais e se divirta, como eu me divirto às vezes vendo um meme dele. É um cara verdadeiro. Se você um dia puder estar na presença dele, você vai ver que é um cara de olhar voluntário, tem um coração correto com o Senhor. Só que mexe com a cabeça de muita gente que não concorda, porque a frequência é diferente, que só cuida da sua vida. Dá um tchauzinho para aquela turma ali, isso é muito